Olá, eu sou o professor Filemon Félix de Moraes, professor de língua portuguesa. Nós vamos começar o estudo dos pronomes. A primeira preocupação que nós temos de ter é saber para que serve um pronome. Vamos lá? Os pronomes são palavras variáveis que servem para substituir ou acompanhar um substantivo, relacionando-os com as pessoas do discurso. Primeira pessoa, a pessoa que fala, eu no singular, nós no plural. A segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, tu no singular, vós no plural. E a terceira pessoa, a pessoa de quem se fala, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. A primeira preocupação que nós temos de ter é separar os pronomes em dois grupos, pronome adjetivo e pronome substantivo. O que é um pronome adjetivo? Pronome adjetivo é qualquer pronome que apareça acompanhando um substantivo. É chamado de pronome adjetivo. E o que é um pronome substantivo? Pronome substantivo é qualquer pronome que substitui um substantivo, que toma o lugar de um substantivo. Por exemplo, quando se diz, meu amigo é casado, a palavra amigo pertence a que classe gramatical? É um substantivo comum. Então, morfologicamente, a palavra amigo é um substantivo. Observe que o pronome meu é um pronome que aparece acompanhando o substantivo amigo. Pronome que acompanha substantivo é chamado de pronome adjetivo. Então, meu é um pronome adjetivo. Depois que você o classifica como pronome adjetivo, é que você vai classificá-lo quanto à espécie. É um pronome adjetivo possessivo. Mas antes de saber que é um pronome possessivo, que indica posse, é preciso que se saiba que é um pronome adjetivo. Então, a classificação morfológica da palavra meu, pronome adjetivo possessivo. Está claro isso? Então, substantivo amigo, meu acompanha o substantivo, é um pronome adjetivo possessivo. Da mesma forma, quando eu digo assim, não faça essa loucura. Loucura é um substantivo abstrato. Observe que o pronome essa vem apenas acompanhando o substantivo loucura, vem determinando o substantivo loucura. Pronome que acompanha substantivo, que determina um substantivo, é chamado de pronome adjetivo. Pronome adjetivo de que tipo? Um pronome adjetivo que serve para demonstrar o objeto em relação às pessoas do discurso. Por isso é chamado de pronome adjetivo demonstrativo. Mas antes de você saber que é um pronome demonstrativo, precisa saber que é um pronome adjetivo. Pronome adjetivo demonstrativo. Olha esta frase de Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso: todo homem precisa de uma mãe. Observe que a palavra homem, do ponto de vista morfológico, é um substantivo. Homem é um substantivo. A palavra todo é um pronome indefinido, mas antes de ser um pronome indefinido, é um pronome adjetivo. Por que pronome adjetivo? Porque acompanha o substantivo homem, por isso é um pronome adjetivo indefinido. Indefinido porque não define com precisão a pessoa e acompanha o substantivo homem, por isso é um pronome adjetivo indefinido. Então, antes de você classificar o pronome quanto à espécie, se é um pronome pessoal, do caso reto, se é um pronome de tratamento, se é um pronome relativo, demonstrativo, indefinido, interrogativo, você precisa saber se ele é um pronome adjetivo ou se é um pronome substantivo. Quando que é pronome adjetivo? Quando apenas acompanha o substantivo. Meu amigo, essa loucura, todo homem, este pincel, pronome adjetivo. E quando que o pronome é substantivo? Quando ele substitui o substantivo, quando ele toma o lugar do substantivo. Por exemplo, se eu disser Moacir é casado, Moacir, morfologicamente, é um substantivo próprio. Mas eu posso, no lugar de Moacir, colocar um pronome, substituindo o substantivo Moacir. Se em vez de Moacir, se eu colocar o pronome ele. Ele é um pronome que não apenas acompanha o substantivo, mas ao contrário, toma o lugar do substantivo, substitui o substantivo. Portanto, ele é um pronome substantivo.
Pronome substantivo de que tipo? É um pronome substantivo pessoal do caso reto. Mas antes de você dizer que é um pronome pessoal do caso reto, precisa saber que é um pronome substantivo. Por que substantivo? Porque substitui o substantivo. É bom que se frise que todos os pronomes pessoais são pronomes substantivos. Todos os pronomes pessoais, retos, oblíquos ou de tratamento, são pronomes substantivos. Mas antes de ser um pronome pessoal do caso reto, é um pronome substantivo. Por quê? Não apenas acompanha o substantivo, e sim toma o lugar do substantivo, substitui o substantivo. Da mesma forma, se eu disser, não faça loucura. Loucura, morfologicamente, é um substantivo. Mas eu posso, em vez de usar a palavra loucura, usar um pronome no lugar dela. Se eu disser, por exemplo, não faça isso, veja que eu substituí a palavra loucura pelo pronome isso. Então, isso vai ser um pronome substantivo. Por que substantivo? Porque substitui um substantivo. Depois que você o classifica como pronome substantivo, é que você vai classificá-lo quanto à espécie. É um pronome substantivo de que tipo? É um pronome substantivo possessivo? Não, pronome substantivo demonstrativo. Mas antes de ser um pronome demonstrativo, é um pronome substantivo. Pronome substantivo demonstrativo. Haja vista que substitui o substantivo loucura. Se eu disser, os seres precisam de uma mãe. Vejam que seres aqui é um substantivo comum. Eu posso, em vez de usar a palavra seres, eu posso usar um pronome no lugar dessa palavra. Por exemplo, se eu disser todos precisam de uma mãe, vejam que a palavra todos não apenas acompanha o substantivo, mas substitui o substantivo. Então eu digo todos precisam de uma mãe. Portanto, o pronome todos é um pronome substantivo. De que tipo? Indefinido. Mas antes de ser um pronome indefinido, é um pronome substantivo, por substituir o substantivo. Pronome substantivo indefinido. Então, observe, o pronome substantivo toma o lugar do substantivo, substitui o substantivo, ao passo que o pronome adjetivo apenas acompanha o substantivo. Eu disse, por exemplo, assim, este pincel é verde. Este é um pronome adjetivo demonstrativo. Agora, se eu disser assim, isto é um pincel, isto passa a ser um pronome substantivo demonstrativo. Está claro isso?